Reportagem do site Manuel Alves. Eu me encontro aqui no gabinete do vereador Jean Robert. Mais uma vez, conversa com a reportagem do site Manuel Alves e geralmente nos encontramos em período de eleição, seja para deputado, para prefeito, eleições municipais ou estado, até porque é importante a gente acompanhar a conjuntura política e principalmente os projetos. Jean Robert, que é presidente do Diretório Municipal do PSD que é o partido do senador Otto Alencar, né, do deputado federal Otton Filho, e agora, chegando na composição, o pré-candidato Mário Galim, que daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse assunto. Mas vamos lá, são perguntas curtas e objetivas e assuntos diretos, Jean. Primeiro a gente faz uma análise desse ano de 2024. Suas perspectivas, tanto na questão política eleitoral, uma vez também que você hoje é líder da bancada de oposição. Traz uma perspectiva de agora até as eleições, legislativo e caminhada eleitoral. Bom dia a todos do site Manuel Alves. Manuel, quanto bancada, penso que nós vamos seguir um planejamento que já vinha sendo colocado desde Evinha como líder, Marconi Daniel. Nós temos um caminho a trilhar, que é justamente levantar e orientar a sociedade dos problemas reais que existem por a inefetividade da administração pública, que afeta problema na saúde, na educação, nas estradas, né, no social. E isso é um ponto importante. Então a gente vai continuar focando, juntamente com os demais membros agora que compõem a bancada de oposição, nós três que tínhamos e agora os outros que vieram, já sabem que se a oposição tem que fazer esse coro. Então nós temos problemas reais na cidade. A cidade vem sofrendo porque um governo não consegue, na sua administração, ser efetivo, por falta de planejamento, não é? De organização, porque não tem diálogo com a sociedade civil organizada, com outros poderes. Duas coisas básicas que a gente escuta no mundo da política e da administração pública. Governabilidade, que é essa relação com os poderes e com toda a sociedade organizada, e governança, que são ferramentas para a nova gestão pública. Então, isso não existe. Você vê que o governo, que o atual prefeito interino, por falta só de comunicação, coisa simples, ele perdeu uma bancada, porque não tem diálogo com a Câmara. Então, assim, a gente vai continuar a nossa pauta que já estava caminhando. Nós temos algumas ações na Justiça que vamos continuar e implementar para ver o resultado da Justiça, a relação da questão dos subsídios dos prefeitos, a questão da CPI da saúde, que está ainda em grau de recurso. Nós temos aí na discussão, na próxima reunião, alguns temas para voltar, novos pedidos de CPI na casa, importantes. Então a gente vai dar continuidade e vamos estar atentos para nos mobilizar para fazer uma frente de fiscalização junto a esse governo. A política é dinâmica e a cada dia vai surgindo outros problemas que a gente precisa trazer à baila na casa do povo para discutir e procurar o melhor caminho. Ô Jean, no ano passado, a CPI da saúde, CPI dos terrenos, CPIs até levantadas pelo próprio vereador, com outros demais, não saíram, na verdade, porque o governo tinha a maioria, só que agora o jogo é outro. A oposição é que tem a maioria. Então, muitas pessoas nos corredores da Câmara, os próprios internautas que acompanham as páginas de redes sociais, será que a CPI agora sai? E eu pergunto ao líder da oposição, o que é que tem programado para esse ano? O que é que você tem conversado com os demais vereadores? Bem, nós voltamos agora do recesso, mais ou menos uma sessão solene, tivemos mais uma sessão e outra essa semana. Eu irei me reunir com os demais agora nessa próxima reunião, já colocar isso em pauta. Em relação à CPI, eu entendo que é uma ferramenta de fiscalização. Não tenho problema com isso, porque eu mesmo encabecei algumas CPI aqui dentro. É verdade que o jogo político ele trava em algumas circunstâncias, isso é normal aqui no âmbito municipal, estadual, federal. Você vê quanto é difícil o governador, o presidente Lula, dentro do Congresso, ele
tramitar algumas pautas, porque existe um jogo não é, dentro do mundo político. Vamos colocar essa pauta, fiscalizar é necessário. O problema existe e é real ainda na educação, na saúde, na questão dos terrenos, que é um absurdo. Ficamos sabendo nos bastidores que eles agora fazendo a política, há uma politicagem para angariar apoio, estão oferecendo terrenos para as pessoas, isso é grave, vamos levantar tudo isso. Nós temos alguns documentos, alguns processos administrativos de alteração de nomes dentro da administração, então vamos colocar tudo isso lá, preto no branco, e vamos cobrar como presidente, como líder da bancada, exigir que possamos nos alinhar nesse processo e aí colocar a CPI que for apresentada para funcionar dentro da casa. Uhum. Eu pergunto, a possibilidade de mais vereadores aderir ao bloco de oposição aqui da casa? A gente sabe que há um desfalque ali no governo, insatisfação, vereadores que até são do governo já fazem um discurso mais inflamado, que a gente não tinha costume de ver isso. Alguém tem te procurado, você tem conversado ali com eles? Manuel, a política é dinâmica, né? Sempre acontece. Já diz Magalhães Pinto que você é como uma nuvem, você olha agora e daqui a pouco ela não está. Então ela alterna muito com dinamismo. Há uma insatisfação geral. Isso é claro, você que acompanha aqui os bastidores da Câmara, nos corredores, a insatisfação e nos bastidores é grande. Mesmo aqueles que estão dando apoio ao governo local, mas tem insatisfação. A janela partidária se encerra dia 6 de abril. Até lá, acredito que muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Então, eu acho que está havendo uma arrumação. Alguns estão procurando o seu melhor espaço, seu melhor caminho, e eu acredito que mais apoios, ou outros vereadores poderão vir para dar apoio a se juntar à bancada de oposição. Bacana. Falando em apoio, agora eu chego na questão do pré-candidato Mário Galinho, né? É um trunfo muito importante por parte do vereador que se articulou e trouxe um grande nome, um nome que está em evidência, liderando nas últimas pesquisas, o pré-candidato e ex-vereador Mário Galinho, que agora está na base do PSD. A gente entende que essa estratégia é um apoio, é uma forma de chamar a atenção do governador em uma possível apoio, um possível apoio nas eleições desse ano. Mas a gente sabe que governo municipal, entre outros partidos, também tentam esse apoio do governador. Mas tem um detalhe muito importante que a gente tem conhecimento. O senador Otto Alencar é muito próximo do grupo de Lula, de Rui Costa e de Jerônimo. O que é que você tem conversado com o senador sobre esse apoio de Jerônimo aqui para Paulo Afonso, especificamente para Paulo Afonso? Manuel, política é um jogo de xadrez, como a vida é um jogo de xadrez. Nós temos que saber jogar a peça certa para não tomar o checkmate. É verdade. A estratégia de trazer Galinho, primeiramente, foi analisando o quadro político, vendo que ele, desde a outra campanha municipal, ele vem numa crescente de aceitabilidade da população, porque várias pesquisas o indicam, não é, à frente da pesquisa. Eu que estou presidente e que, mais ou menos em setembro, fui alçado à condição de pré-candidato pelo partido, conversando com o senador e com o deputado Otto Filho, nós vinculamos a possibilidade de, numa estratégia, trazer Mário Galinho para o partido. Que Mário Galinho, diga-se de passagem, também tinha admiração e já tinha admiração pelo PSD. Eu não vi problema, porque não é nenhum demérito você dar um passo atrás. Eu digo sempre que política você se ganha com grupo, não se ganha só. Tem que fazer grupo. E digo também que política é diferente das nossas escolhas pessoais. Você leva para sua casa, Manuel, aquele que você gosta, que você tem afinidade. Mas política nós temos que sentar e discutir nas divergências para chegar na convergência. Então, discutindo isso, trouxemos Mário Galinho, competitivo, para um projeto para Paulo Afonso. No âmbito do senador, é indiscutível que ele goza da respeitabilidade de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Jerônimo, e principalmente de Lula. Então, ele trazendo Mário Galinho para o PSD,
e a gente caminhando na orientação dele, o peso dele no Conselho Estadual junto a essas autoridades políticas é grande. Então, creio eu, que vamos fazer aqui nosso dever municipal, nosso alinhamento. Fazer o dever de casa. Vamos fazer de casa, nós nos agrupar, agregar em grupos, apresentar uma agenda propositiva e eu acredito que o senador, nosso líder, irá fazer o trabalho dele a nível estadual.